aparecendo aí? Tá. Uhum. Então, boa noite a todos, todas. Hoje, então, nós estamos aqui para a apresentação pública do resultado, né, dos resultados do estágio de pós-doutorado do João Almeida. O João está aqui há um pouco mais de um ano com a gente, foi um daqueles gratos encontros, né, que a vida proporciona. Sem dúvida nenhuma, o João colaborou, trouxe muitas contribuições para o nosso programa e a gente pôde fazer essa partilha e juntar, né, a nossa expertise com a dele e hoje a gente poder ter esse produto final, resultado desse estágio, que vai muito além dos produtos, né, que o João vai apresentar para vocês aqui hoje. Eu acho que vai essa parceria, né, que a gente conseguiu estabelecer com a UENF, né, representado pelo João, mas de perspectivas comuns, né, que a gente compartilha, objetivos comuns, e principalmente nessa busca de avançar na diminuição de vulnerabilidades, usando os pressupostos bioéticos, né, as ferramentas bioéticas, para a gente poder transpor, né, algumas barreiras que impedem que o desenvolvimento da nossa nação alcance os patamares que a gente, aqui da academia, né, de onde a gente está, a gente deseja, né? Então, hoje consolida, né, oficialmente, vamos dizer assim, materialmente, esse momento, e vocês vão ver, né, que rico foi tudo que o João fez aqui nesse período e quantas contribuições a gente tem como legado, tanto na dimensão científica, né, de produção científica, quanto também de uma contribuição para o social, né? Para o social, para a extensão, para essa conexão da universidade com os outros atores, né? Que compõem esse universo que é a universidade. Então, João, a palavra é tua, né? No final a gente dá os parabéns. Vamos agora ouvi-los. No, no final, faço também os agradecimentos, que são muitos, né? Só agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, né? Para mim é uma honra muito grande receber todos vocês, né? Nessa nossa apresentação, tá? Obrigado pela presença. Então, como a professora Marta já colocou, esse trabalho foi desenvolvido na Pontifícia Universidade Católica do Estado do Paraná, né? Na pós-graduação de bioética, e o título do nosso trabalho de pesquisa foi Inserção da Bioética no Ensino Superior por meio de espaços deliberativos colaborativos, tá? Sob a supervisão da professora Marta Fischer. Eu só quero também informar que minha internet às vezes está sofrendo algumas oscilações, porque hoje choveu, ainda está chovendo muito aqui em Campos. Mas se tiver alguma paralisação, tá? Eu volto e continuo. É só esperar um pouquinho que a internet volta, né? Então, feito isso, deixa eu só começar a apresentar. Então, esse trabalho se insere na linha de pesquisa bioética, tecnologia e transformações socioambientais, que é a linha de pesquisa da professora Marta Luciane Fischer, e teve por objetivos ampliar as bases do discurso ético além da espécie humana, né? É sabido que a ética em si começou e sempre foi pensada na relação entre seres humanos. Aqui nesse trabalho, na linha de pesquisa, a gente procura ampliar esse diálogo também para os seres não humanos, tá? Esse projeto se insere Esse trabalho se insere no projeto da professora Marta Caminhos do Diálogo, que fez intervenções de criar espaços virtuais de deliberação bioética
em vários níveis, né? No ensino fundamental, no ensino médio, e na nossa proposta nós trouxemos essa metodologia que buscamos validar com esse trabalho no ensino superior. Nós buscamos, como é característica da bioética, conseguir um diálogo interdisciplinar utilizando a comunicação não violenta, né? Ou seja, buscando formas de dizer, de ouvir, de acolher, né, ideias, opiniões, de modo a construir, né, um verdadeiro espaço de comunicação bioética. Nós também trazemos aqui uma perspectiva da bioética ambiental, né, um estudo da bioética ambiental numa perspectiva de sustentabilidade embasada nos objetivos do milênio da ONU. E a metodologia, né, o objetivo é a gente desenvolver essa metodologia de deliberação bioética através da construção de espaços colaborativos de debate. Então, aqui a gente, só para ter um exemplo, né, de onde o nosso trabalho se insere, isso aqui são trabalhos prévios da professora Marta, né, do seu projeto E Caminhos do Diálogo, que, como disse, foi o desenvolvimento de uma metodologia de criação de espaços colaborativos deliberativos, desculpa repetir aqui, de modo a identificar dilemas bioéticos e valores, fragilidades, crenças e potencialidades presentes na busca de soluções através do diálogo. Então, se tratam de oficinas de criação desses espaços, onde esses valores são prospectados, né, valores, fragilidades, crenças e potencialidades, e a partir da identificação desses valores se busca soluções através do diálogo. Então, aqui, alguns trabalhos anteriores da professora Marta, Caminho do Diálogo, proporcionando a vivência bioética no ensino fundamental, ampliando a experiência bioética para o ensino médio, ambientes virtuais como espaço coletivo de construção ética. Então, esses são trabalhos prévios da professora Marta, onde a gente se insere fazendo essa prospecção com relação ao ensino superior. E a nossa questão problema, né, que direcionou, de certa forma, o nosso trabalho, se resume nessa pergunta. Aí para mim. Como identificar dilemas bioéticos decorrentes da interação entre animais humanos e não humanos no ambiente acadêmico e promover a reflexão e deliberação bioética, a fim de se construir balizadores éticos e científicos mais claros para profissionais, técnicos, estudantes e da população de maneira geral. Essa foi a nossa questão principal. Então, isso partiu de um trabalho prévio, né, onde foi feita uma pesquisa no Google com o descritor animais comunitários em universidade. Aqui selecionados, né, as notícias, os sites que falavam disso, né, 48% comunicado, 35% eram notícias, né, artigos, anais de congresso, e detectamos que esse problema não é um problema incomum, né? Ele estava presente, de acordo com a busca no Google, em 51 instituições de ensino superior no nosso país. Então, quer dizer, essa questão de como conviver com os animais, né, nos campos universitários, perdão, né, é algo que parece que é premente em toda ou em grande parte, né, das instituições de ensino superior. Então, aqui alguns exemplos, né? Então, é interessante que, se nós formos ver nesse noticiário como é que é a representação do animal, segundo essa pesquisa da internet, né? 43% vê esses animais como comunitários, ou seja, como participantes daquela comunidade, né? 31,6% veem os animais, a presença deles, como problema. 32%, né? Se falando das ações, são
resolvidas ou têm aporte, né, de voluntariado, de pessoas que se voluntariam nas próprias universidades a arcar com essas questões, e 23,8% com projetos de extensão. Dentre as intervenções mais comuns, tá? A maioria delas é voltada para combater o abandono de animais, 14,3%, o encaminhamento para adoção, 10,3%, e das limitações, né? A maioria, a gente pode ressaltar a questão de que se trata de um crime ambiental. Outro problema é o orçamento para se lidar com essa questão, e outra questão, monitoramento dos animais. Os problemas mais frequentes reportados, tá, são ataques de animais, 33,3%, e problemas relacionados à saúde pública, principalmente porque, se a gente considerar o convívio com animais e humanos, né, eles são transmissores de zoonoses, né? Um percentual muito parecido das questões citadas entre entre cães e gatos, perdão. Então aqui, né, essa representação com algumas questões, algumas até engraçadas, tipo essa: cachorro universitário come trabalho de estudante da UFMG. O FAO cria comissão, né, alguns programas de cão comunitário nas universidades, né, animais que são adotados pela comunidade, né, e para a gente ver que esse é um problema, né, bem amplo que está presente em várias universidades. E é como eu falo, né, aqui a gente vê algumas interações que são também positivas para esses animais. Por exemplo, como os bichos de estimação ajudam a passar nas provas na Universidade de Cambridge. A gente tem várias publicações que citam o papel de animais, né, como apoio emocional para os alunos. Há vínculos dos alunos na universidade com esses animais, tanto que muitos deles recebem nome e acompanham na UENF. A gente tem vários casos, né? Desde quando eu entrei na universidade, há 30 anos atrás, praticamente, a gente já tinha lá o Milênio, né? Que tinha outros cães, vieram, né, nessas gerações que passaram pela UENF, com certeza muitos outros cães, né, tiveram interações com os estudantes e fizeram parte, digamos assim, da vida dessas pessoas na universidade, né? E aqui a gente vê que a presença desses cães muitas vezes atraem questões, né, de solução que contam com voluntários. Na UENF a gente tem muitas pessoas que atuam de forma independente, né, grupos de pessoas ou indivíduos, né, em projetos de voluntariado, e também é um grande campo de trabalho da extensão, né, onde a gente tem aqui algumas notícias só para referenciar, né, alunos fazem campanhas para os animais abandonados, alunos e grupos de servidores que atuam no cuidado desses animais, né, campanhas de solidariedade e outras questões, né? Então, aqui a gente tem também, né, mais alguns exemplos: alimentação e manejo de animais, projetos de extensão que incentivam a adoção e guarda responsável, promoção do bem-estar animal, gestão da população, em várias universidades, várias instituições, né, que têm projetos de extensão que atuam, nesse caso, com esses animais, né, animais comunitários presentes nas universidades. E aqui, ressaltando, né, a questão da importância do diálogo com a comunidade e com a proteção animal, e uma notícia que veio da nossa universidade, quando nós começamos o projeto,
em 28 de junho de 2021, que foi divulgado pela assessoria de comunicação da UENF, né, colocando lá na rede, na mídia de uma forma geral, o espaço virtual vai permitir discussões sobre questões relativas aos animais na UENF. Então, isso foi o início da nossa iniciativa, né, que teve amplo apoio e divulgação dentro da universidade. A partir dessas constatações, desses problemas, né, presentes em outras universidades e, de certa forma, da análise de como isso era avaliado, como isso era feito em outras instituições de ensino superior, os nossos objetivos vieram a buscar validar a metodologia desenvolvida no projeto Caminhos do Diálogo no meio universitário, como eu já falei, a partir dos projetos, dos trabalhos preliminares da professora Marta, identificar os principais dilemas bioéticos relativos à interação humano e não humano na UENF, habilitar a comunidade da UENF a realizar deliberações bioéticas, e aqui é importante a gente ressaltar, porque o que é bioética em si? Bioética se reporta a uma ética prática, e não apenas a uma discussão, uma reflexão filosófica sobre problemas éticos, mas busca entrar em consensos, se possível, buscar soluções práticas para problemas éticos, para dilemas da vida real, né? Então, um dos objetivos do projeto foi habilitar a comunidade da UENF para fazer deliberações bioéticas, ou seja, empoderar essa comunidade através de uma metodologia, através de um percurso, né, de trilhas de resolução de conflitos bioéticos e através também de conhecimento para que as pessoas pudessem deliberar, né, e chegar a conclusões e a resoluções bioéticas para a solução desses problemas. Então, o outro objetivo, né, dentro desses pressupostos, foi realizar oficinas e criar espaços de deliberação virtual na universidade. Então, o nosso modelo de estudo foi a Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, que aqui a gente vê numa foto aérea. Como a gente vê, tem uma grande área verde, né, com grandes prédios, um grande espaço, fica às margens do Rio Paraíba do Sul, aqui atrás, né? Tem também algumas casas aqui de uma comunidade que moram aqui no entorno. Essa comunidade também tem animais, e aí a gente tem uma outra classe de animais que não são necessariamente animais comunitários, mas que são animais visitantes, né, que moram nessa comunidade atrás da universidade e visitam frequentemente a universidade. A universidade tem outros espaços. Aqui eu coloquei uma foto, né, do hospital universitário, o hospital veterinário, melhor dizendo, né, da universidade, a professora Ana Bárbara, outra grande colaboradora do nosso projeto, a professora Marta Fischer, quando fez a sua visita aqui no nosso hospital veterinário. E o hospital veterinário é um grande participante, né, da parceria das pessoas, é um participante nas soluções e é um participante também nos problemas, digamos, porque muitos animais são abandonados ou descartados no hospital veterinário da UENF. Tá? Aqui é só para ter uma ideia desse ambiente, né? Então, o Interblocos, a gente tem bastante área verde, árvores, né? E aqui a gente tem uma grande população de animais, tanto animais, como a gente falou, comunitários, quanto animais silvestres que também habitam ou passeiam no campo. Então, a concepção da UENF, né, é uma concepção de Darcy Ribeiro, com o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. Tem cerca de 15 cursos presenciais e estudos prévios já catalogaram, né, 138 espécies de animais silvestres, entre anfíbios, aves e mamíferos, o que corresponde a 77,3% da fauna registrada para a área urbana da cidade
de Campos dos Goytacazes. Então, não é uma quantidade desprezível de animais, de espécimes animais, que nós vemos na universidade. Vários cães e gatos, entre animais comunitários, errantes e visitantes da comunidade do entorno e abandonados na UENF. Opa, perdão. Então, aqui, só para registrar alguns desses animais, né? Aqui foram registros, a maioria deles da minha aluna Laís Barroques, a quem eu agradeço, né? Registros e comentários, tá? Então, porque isso é um retrato também da interação desses animais com os alunos. E aqui, por exemplo, esse é o brincalhão, ele é muito fofo, não pode dar trela para ele que ele quer brincar. Ele brinca de morder principalmente o tênis, mas também morde a calça. Esse aqui é um encrenqueiro que fica lá pelos laboratórios do CCT, ele é pequeno em relação aos outros, mas é valente, não costuma aceitar outros cachorros, mas não ataca pessoas em geral. Hoje em dia eu sempre vejo ele sozinho, é medroso e difícil chegar perto. Então é só para a gente ilustrar, né, alguns desses animais no campus da UENF que já são reconhecidos, né, pelas suas características, inclusive comportamentais, e pela interação com os alunos e demais frequentadores do campus da universidade. Tem algumas histórias para a gente não deixar de falar, né? Esse aqui é o Chico, que é um cavalo, né, que foi abandonado, né, no hospital veterinário com vários problemas, e as professoras de lá, a professora Paula e outros professores, né, adotaram esse animal e, inclusive, cuidaram dele, fazendo campanhas ou tirando recursos dos próprios bolsos e dos próprios projetos. Então, isso é só para ilustrar alguns dos problemas, né, que ocorrem na universidade, não só com cães e gatos, mas até com animais de grande porte, como cavalos, né, para a gente ter uma noção da dimensão do problema. Então, falar um pouquinho das nossas ações e dos nossos resultados. E nossa proposta, nós buscamos analisar o contexto bioético das relações entre animais humanos e não humanos no campo Leonel Brizola, assim como promovemos ações de educação bioética através da elaboração de encontros, eventos e produção de material, aumentando o nível de conhecimento sobre bioética em profissionais, técnicos, alunos e na população em geral. Então, a nossa primeira atividade foi a criação da lista de discussão Animais da UENF, né? Foi essa a nossa primeira intervenção direta na comunidade da UENF, criando esse canal de comunicação. Todas as atividades do projeto, como a realização de oficinas, congressos, fórum, publicação de livros e outras, foram divulgadas através desse canal. Então, esse canal de divulgação e deliberação foi criado como um canal de divulgação e deliberação perene para os grupos que militam na causa animal da UENF, está em funcionamento até hoje. E eu analisei individualmente, né, 756 mensagens postadas no primeiro ano de funcionamento do canal. Então, a partir da data de sua criação, analisei um ano de mensagens que está classificada aqui do lado, né? Então, a maior parte dessas mensagens dizia respeito à divulgação de informações, campanhas de doação, divulgação de eventos, animais perdidos, serviços, campanhas de adoção, felicitações, abaixo-assinado, denúncias e por aí vai. Só para a gente ter uma perspectiva, né, dos assuntos que eram tratados por essas pessoas interessadas em ações referentes aos animais na UENF. Então, aqui só está uma divisão dessas mensagens, 753 mensagens, né? Aqui a data está errada, mas foi um período de um ano. 26 eventos, 7 campanhas de adoção. Então, quando a gente fala campanhas de adoção, pedidos individuais também de doação e auxílio. Eventos, como evento, publicações de um determinado assunto, né? Então, assim, quando tinha um assunto, é considerado um evento, tá? E não todas as mensagens que foram ditas como aquele evento, sobre aquele evento. Informações gerais, 21, leis ou projetos de lei, resultado de pesquisa, animais perdidos, né? Reclamações e denúncias, agradecimentos, serviços, né? Comentários sobre serviço de castração, de adestramento,
serviços médicos, jurídicos, terapias alternativas e outros. Então, esses foram os temas principais, né, que foram discutidos e ainda são na nossa lista de discussão. Então, aqui alguns exemplos dessa postagem. Aqui eu ainda coloquei a última postagem, praticamente, que a gente teve agora recentemente na lista. Essa foi uma cachorrinha que foi abandonada na UENF, né? A gente teve até aquelas informações desencontradas, é uma pitbull, está atacando outros cachorros, está atacando pessoas. Na verdade, no telefone sem fio a gente foi ver, não era nada disso, né? Era uma pit de boas e que, infelizmente, morreu atropelada, né, na pista em frente ao ENF, né? São coisas que acontecem também, né? Nossa amiga Rose aí teve um empenho em tentar ajudar quem adotasse uma cachorra muito bonitinha, muito simpática, mas são essas coisas que acontecem, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, essas aqui são algumas publicações que foram colocadas na lista de discussão da UENF: campanhas, informação sobre dever do médico veterinário, campanhas de adoção, de busca de cães perdidos, né? Alguns exemplos do que isso acontece. Foram 26 eventos divulgados, inclusive nosso Fórum de Bem-Estar Animal, audiências públicas que ocorreram na cidade, simpósios nacionais e internacionais, tudo nesse esforço de empoderar as pessoas e muni-las de informação sobre essas questões, né, patentes na região e também no Brasil e no mundo, né? Aqui nós realizamos as oficinas de cães comunitários da UENF, foi nossa segunda intervenção, onde a gente fez uma enquete online para ver quais questões as pessoas quais as questões seriam mais relevantes para nós trabalharmos nas oficinas. Então, nós vimos aqui, a maioria das pessoas era membro da comunidade, ou seja, participa de alguma atividade, clube da terceira idade, projeto da prefeitura, leva o pet no veterinário, usa a quadra da UENF, caminha na UENF nos finais de semana, né? Outra, 28,1% é funcionário ou professor, técnico, terceirizado, administrador ou gestor da universidade. E 12,4% de aluno. Tá? Dentre os problemas levantados, a grande maioria se reportou à manutenção de animais comunitários, 54,5% dos respondentes, e 32% se reportou a abandono de animais no hospital veterinário. Então, de certa forma, são dois temas associados, né? E nós fizemos, então, as oficinas nessa temática, né, de animais comunitários da UENF. Então, aqui tivemos a divulgação da nossa oficina dos animais comunitários, dentro do projeto E-Caminhos do Diálogo, com esse questionamento: é possível convivermos melhor com os cães que circulam na UENF? Venha nos ajudar a pensar em soluções. Então, as oficinas foram divulgadas pelo projeto Educação, Ciência e Saúde, que é um projeto de extensão que eu coordeno, na UENF, pela ASCOM, Assessoria de Comunicação da UENF, o grupo Animais da UENF e Boca a Boca, pelo método Bola de Neve. Inscrição, a gente fez uma inscrição online via Google Forms e a concordância, onde a pessoa também se inscrevia e assinalava lá a concordância com o termo de consentimento livre esclarecido para participar do projeto. E realizamos os grupos focais com auxílio das plataformas, né, Zoom e Google Meet. Então, isso também permitiu a participação de atores externos, como a própria professora Marta, de Curitiba, né, como a Patrícia, também do Paraná, da Universidade da Fronteira Sul, né, e que
colaboraram também na realização dessas oficinas. Então, aqui só para dizer como é que essas oficinas foram organizadas, a gente teve um treinamento prévio com as professoras Marta Fischer e Carolina Rosanelli, ou seja, todos aqueles que atuaram na organização das oficinas foram treinadas previamente, e a gente teve essas classes de participantes. O mediador, né, que ajudava. Nesse caso, eu tive o papel de mediador, né, por ser professor e por estar mais inteirado dos problemas da universidade. Eu fui mediador em todas as 3 oficinas que ocorreram. Então, meu papel foi conduzir a discussão de forma neutra, sem julgamentos, buscando ouvir, acolher, direcionar, ponderar e promover o debate. Um convidado que fez a palestra introdutória foi a Patrícia Vieitez, né, que já tinha tido uma experiência com cães comunitários no campus Realeza, na Universidade Federal da Fronteira Sul, e narrou, relatou as experiências, as soluções, as dificuldades que ela teve, né, na UFFS. Né? Um monitor que deu suporte e monitoramento ao chat e a um interlocutor que fazia um mapa mental dessas questões levantadas e apresentava esse mapa mental para que os participantes validassem, né, o que foi dito nas oficinas. Então, aqui só está um esquema. Né? A gente teve um número de 9 discentes, 18 pessoas do público externo e 11 servidores aproximadamente. Né? Um moderador, né, que conduziu a discussão, o convidado fez essa palestra, os debatedores, né, que participavam pelo chat, né, e falando também, né, online, como a gente está fazendo aqui, o interlocutor que construiu o mapa do debate para validação, né, do grupo ao final da oficina, também com postura neutra, que não se posicionava, e o monitor que fez o apoio técnico e também visualizava o chat, informando, né, ao moderador quando necessário. Então, aqui, resultados das oficinas, onde nós selecionamos, né, dentre o discurso dos participantes, aquilo que foi considerado fragilidade, aquilo que foi considerado crença e senso comum, aquilo que foi considerado valores e aquilo que foi considerado potencialidade para a solução desses dilemas. Então, aqui a gente só ressalta, né, no grupo 1, a gente teve as pessoas da sociedade, frequentadores, protetores. No grupo 2, nós tivemos os alunos. E no grupo 3, os servidores, aí, inclusive os professores, né, servidores terceirizados e técnicos administrativos da universidade. Então, o que teve mais as fragilidades, né, maiores, né, social, corresponder a 56,8%, com relevância institucional, técnica e acadêmica. Né? As limitantes, né, falando de crenças e senso comum, foram mais preponderantes, 84,2%, né, das falas, né, dos participantes se referiam a crenças limitantes, construtivas 15,8%. Os valores éticos preponderaram nessa análise, né? E na questão de potencialidades, as potencialidades de superação também foram as mais relevantes. Tá? Então, aqui um detalhamento, por exemplo, das fragilidades percebidas na fala dessas pessoas que participaram das oficinas. As pessoas não querem assumir responsabilidade, poucos alunos se sensibilizam com a situação dos animais, né? Aqui está até repetido, perdão, né? De pessoas que não querem assumir a responsabilidade. Fragilidades institucionais, como falta de interesse da instituição, falta de tempo para se dedicar a essa questão, falta de espaço, a questão da pandemia, que também foi limitante, né? Onde a gente não tinha acesso ao campo.
rotatividade dos animais, né? Quando você tem muitos animais, fica difícil você fazer esse controle, risco de se acumular animais na universidade, animais vítimas de maus tratos, custo, apoio de pessoas, gestão, atitudes arbitrárias, né, por parte de algumas pessoas da instituição e a resistência por falta de continuidade nos projetos ou nas ações colocadas. Fragilidades técnicas, risco no contato com esses animais, falta de informação, risco para não virar acumulador, né, daquelas pessoas que são protetores, mas acabam acumulando mais animais do que podem gerenciar, cuidados no pós-operatório e castração de animais, porque a gente até oferece, né, esse serviço no campus, mas ter a questão do pós-operatório, um lugar e pessoas para acompanhar o animal, esses animais, né, comunitários no pós-operatório, foi uma grande fragilidade técnica limitante. Né? Social, fragilidades sociais, tem as pessoas que não gostam, os cães errantes, animais abandonados, falta de informação, conscientização. Terceiro setor saturado, quer dizer, as pessoas que fazem projetos que são protetores, né, já estão no seu limite para conseguir ajudar nesse sentido. Custo, iniciativas animais, pessoas que têm repulsa, comunidade do entorno, né, nessa interação da comunidade, matilhas, animais vítimas de maltrato e agressão aos animais. Crenças limitantes, ou seja, aquilo que as pessoas acham, né? Se a gente fizer alguma ação, vai encher de cachorro. As pessoas acham que abandonar animal da unidade é mais seguro. Se tem alguém fazendo, não preciso me preocupar, porque já tem alguém que faça. Os animais ficam porque os alunos alimentam. Se não adotar o CCZ, está errado aqui, é CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, mata. Ainda tem essa visão, né, do CCZ, tipo o bicho papão, a carrocinha, esse tipo de coisa. Cachorro é mais dócil que gato, os animais do campo estão vacinados pela medicina veterinária, não estão. A gente agora que está fazendo um esforço para alcançar isso. Se colocar a mão pode pegar doença, sempre irão abandonar animais. Abandonar animais no campus é seguro, tem mais cães do que gatos no campus. Então, essas são as crenças limitantes. E a construtiva, né, tendo contato com o CCZ, pode melhorar. Cuidado dos animais de rua com uma preocupação social envolvendo a prefeitura, arrecadar verbas e ações de extensão, iniciativas dentro da universidade. Os valores, tá? Valores comportamentais, como alimentar, castrar, doar, vermifugar, coleira, né? Dar uma identidade a esse cachorro e ter uma identificação coletiva com esse animal. Emocionais, né? Então, esses valores emocionais, por exemplo, relacionados à satisfação de ver um animal bem tratado, gratificação, memórias de quem já interagiu com animais na universidade, o amor que é trocado com esses animais, responsabilidade, contrato, né? Valores éticos como respeito, individualidade, bem-estar, comprometimento, autonomia de circulação, abandono, comprometimento, confiança, conscientização, responsabilidade e adoção, e valores técnicos, como continuidade dos projetos, higiene, a questão de saúde única, comunicação, planejamento, pensar também nos gatos silvestres, planejamento, informação. Nos gatos, em geral, a gente pensa menos e, por isso, até nós focamos mais nos cachorros, porque, como gatos são animais noturnos e ficam mais isolados, as pessoas têm menos interação com o gato do que com o cachorro, mas eles estão presentes na universidade. E as potencialidades, aqui é interessante, né, como é que a gente também pensa em soluções, e muitas dessas soluções estão presentes dentro da própria universidade, potencialidades de superação, como, por exemplo, fazer projetos que a gente chamou de convívio, né? Mobilizar o projeto Cão Domínio, engajar as pessoas, ter um local para minimizar o atrito, ou seja, o contato das pessoas com os animais, manter esses animais no lugar mais afastado, programa de encampinhamento para adoção, mobilizar, utilizar a clínica veterinária, ação, monitoramento, capacitação para assistência, atender os cães comunitários, elaboração de ofício, né, e participação institucional.
Potencialidades coletivas, repensar envolvimento de alunos, apoio no tripé, ensino, pesquisa e extensão, de repente usar esses animais como modelos, né, dentro da universidade, movimento organizado, dividir as responsabilidades, promover adoções temporárias, e o critério ético, que foi as potencialidades éticas, foram educação e respeito mútuo. Né? Conexão, potencialidade de conexão, utilizar esses cães em projetos de educação, termos um cão símbolo na universidade, projetos de extensão, redes sociais, concentrar, né, interações e ações para a gente poder realizar essas coisas. Ter apoio da prefeitura, eu diria que nós já temos, obrigado, prefeito. Né? Patrimônio, extensão, rede de apoio, contato com a comunidade, abrigo de animais de ruas e animais como parte da comunidade universitária, que é, digamos assim, desde o início a nossa batalha para que esses animais sejam reconhecidos, né, como membros da comunidade acadêmica. E aqui algumas palavras, né, a gente pediu no final que as pessoas dissessem algumas palavras, uma palavra, do que representou para você a participação nessa oficina, qual foi o sentimento que você teve ao participar da oficina. Então, aqui, tá, pelo tamanho, coloco o que foi mais relembrado. Então, responsabilidade, engajamento, esperança, empatia, respeito, amor e outras questões que foram, né, sentimentos, digamos assim, que a realização, a participação na oficina causou nas pessoas. Então, a gente viu, né, que nessas oficinas a gente lida com problemas de grande complexidade, e que são problemas, né, e eu diria que são dilemas. Desculpa, gente, alguém com o microfone aberto. Né? Problemas de grande complexidade que não têm uma solução, como dilemas bioéticos muitas vezes não tem, muitas vezes não tem nem um consenso, né? Mas a gente, nessa metodologia, busca lidar com essas questões. Predomínio de fragilidades sociais, várias potencialidades, ou seja, formas de resolver esses problemas foram também apontadas, predomínio de valores éticos e emocionais, e inúmeras dessas potencialidades, ou seja, a possibilidade de resolver esses problemas, já estão latentes na própria universidade. Né? Muitas pessoas já têm projetos de castração, já temos protetores de animais, apenas a gente precisa o quê? Convergir, fazer com que essas iniciativas conversem e trabalhem juntas. Perdão. Então, aqui, as oficinas também foram lugar de fala das pessoas que interagem com esses problemas na universidade. E aqui nós ressaltamos algumas frases que foram ditas durante a realização das oficinas. Por exemplo, a universidade é uma mini-cidade. Como uma cidade, entra um prefeito e sai prefeito, e cada um faz as coisas de acordo com seu interesse pessoal. Uns são mais simpáticos à questão animal, outros não tão simpáticos, e ficamos sem uma continuidade de projeto. Não existe solução para o problema, mas saber a melhor forma de se relacionar com os cães errantes. Despertar a pessoa para o problema e incluí-la na solução. Cuidar para não virar acumulador. Então, essas foram algumas frases que nós destacamos das falas das pessoas que participaram. É pela educação que a gente traz essas pessoas para que elas entendam que a gente não está para obrigar ninguém a gostar de animal, mas para que tenhamos um convívio, obviamente, saudável, tanto por animal quanto para a gente. Eu acho que as conclusões, essas colocações foram conclusões bem lúcidas, né? Baseadas naquilo que a gente tentou informar as pessoas e no que foi absorvido na realização das oficinas. É isso que um cidadão deve fazer. Se cada um fizesse um pouco, ficaria cada vez menos pesado. É uma questão de saúde única. Animais com carência nutricional e afetiva. Resgatar não é apenas pegar um animal e colocar ele para dentro de casa. É necessário uma rede de apoio. Essa briga eu comprei, né? Muitas pessoas compraram, eu agradeço. O que é um animal na comunidade acadêmica, né? É uma questão a se resolver. Às vezes tem que alimentar os animais escondidos, porque tem toda uma questão administrativa
que não pode fazer isso. Então, isso era uma questão até de comunicação, né? Tinha pessoas, funcionárias, que faziam essas atitudes escondidas, com medo da reitoria, com medo, né, da firma terceirizada. Então, essas questões a gente está tentando dialogar e resolver, informar as pessoas que não é bem assim, informar a universidade que ela tem que tomar certas posturas, inclusive informativas, com relação às firmas que prestam serviço à universidade, de modo que não haja essa opressão, vou dizer assim, aos funcionários que atuam como protetores. Cães e gatos já existem no campus, é importante cuidar deles e alimentá-los, até para que não predem os animais nativos. Outra questão importante levantada: de onde viriam as verbas e como seria a dinâmica de rodízio de pessoas para cuidar? É uma conscientização, porque a pessoa não precisa gostar, mas também não pode maltratar. Realizar um censo do número de animais abandonados. Então, isso aí a gente resume, assim, de certa forma, o que foi a nossa oficina, onde identificamos as fragilidades, as crenças, o senso comum, os princípios, valores e os potenciais, né, buscando identificar isso como dilemas bioéticos e buscando centrar nas soluções. Então, a partir desse princípio, né, se é possível conviver melhor com esses cães, nós tivemos algumas perspectivas, como a construção de projetos de convívio e condomínio, tivemos a participação da comunidade, alunos, servidores, palestrantes convidados, algumas ideias que surgiram, controle da reprodução, tratamento, adoção, conexão, que nós fizemos de modo a informar a comunidade com a realização de congressos e fórum de bem-estar animal, né, pegando experiências e informações para guiar ações futuras. Então, aqui a organização de alguns eventos e congressos que nós fizemos. Esse foi o primeiro, bem no começo do curso, onde nós buscamos fazer uma intervenção bioética de forma geral, mas já trouxemos a participação da professora Marta Fischer. Então, aí a gente estava nos nossos contatos iniciais, né, com alguns temas relacionados à bioética animal, inclusive uma mesa redonda, para começar a discutir e começar a levar essas questões para a universidade. Destaco aqui, né, que a gente fez esse congresso online a preços bem simbólicos, né, graduando R$ 25, pós-graduando 40, profissionais 50. Então, esses congressos visaram o empoderamento da comunidade acadêmica e a promoção da reflexão bioética do meio acadêmico como um método, né, da gente realizar essa intervenção bioética na universidade, organização do primeiro congresso de bioética da região nesse início do projeto. Depois disso, ainda fizemos um outro congresso, que foi mais específico a partir dos resultados que nós obtivemos nas oficinas, que foi o Congresso de Bioética e Bem-Estar Animal, né? Nós mantivemos a nossa contribuição para pagar a publicação dos resumos, né? E também, nesse caso, para a realização do fórum, nós mantivemos a mesma contribuição e também fizemos a mesma contribuição para quem se intitulava protetor de aluno. Na verdade, nós não cobramos a identificação de ninguém, mas se a pessoa se dissesse protetor de aluno, também pagava R$ 25, né? E participava do congresso. Tá? Então, aqui, o que nós fizemos? Isso foi realizado depois da realização das oficinas, onde nós ampliamos o debate das questões levantadas nas oficinas, como a presença de animais do campo, interação entre domésticos selvagens e outros, preenchendo, assim, as lacunas de conhecimento, quando a gente fala lá, por exemplo, de crenças, né, e de senso comum sobre os animais, detectadas nessas oficinas. Então, aqui a gente tem algum exemplo de algumas das palestras e mesas redondas, né? Atividades foram palestras, mesa redonda, premiação, apresentação de trabalho. Então, falamos sobre animais errantes no entorno das universidades de conservação. Trouxemos a professora Sueli, que é psicóloga, para falar sobre pessoas em situação de acumulação de dilemas éticos, que foi uma questão levantada na oficina. Animais abandonados em campus universitário. Nosso querido, né, amigo, companheiro aí, professor Arthur Regis, que falou da questão de direito animal, que muitas vezes as pessoas não sabem o que é proibido, o que não é. Tivemos a mesa redonda sobre substituição de modelos animais no ensino. Isso é uma outra questão levantada dentro da universidade,
que foi muito importante com a professora Marta, o professor Luiz Fernando, a professora Ana Bárbara e Ana Laura, impactos também da fauna doméstica sobre a fauna nativa, né, da interação desses animais com a fauna nativa. Então, todas essas informações que foram levantadas, né, e outras que não estão aqui, que foram levantadas nas oficinas, nós trouxemos para dentro da universidade através da realização desse congresso. E, no final do congresso, a gente fez um fórum de bioética e bem-estar animal. O que foi o Fórum de Bioética e Bem-Estar Animal? Foi a apresentação dos resultados das oficinas que nós apresentamos para a comunidade. Apresentamos também trabalhos de acadêmicos e de voluntários realizados na UENF, ou seja, essas pessoas também que já realizavam trabalhos na UENF, tanto projetos de extensão quanto projetos de protetores animais foram apresentados para que as pessoas conhecessem o que era feito. Apresentamos também parceiros, trouxemos a CCZ, trouxemos um comerciante, né, dono de uma rede de pet shops, que também se interessou em interagir com a gente, e realizamos grupos de trabalho com essas pessoas, ou seja, unimos a comunidade, unimos os acadêmicos, né, os professores que tinham projetos de extensão, os órgãos públicos, como o Centro de Controle de Zoonoses, pessoas do comércio, né, para fazer um grupo de trabalho e buscar, né, as soluções. Então, aqui está uma imagem das pessoas que participaram do fórum. Tá? Então, aqui a gente tem protetores, tem alunos, a professora Marta está aqui, eu estou aqui de vermelho para ninguém deixar de viver. Né? Então, todo mundo participando. Aqui teve a apresentação dos resultados da professora Olney, da professora Marta, o professor Olney, que é nosso pró-reitor de extensão na época, também participou, dando maior apoio. Né? Aqui os preparativos, eu com a minha cara cansada, para fazer lá no aeroporto, esperando a professora Marta chegar. Aqui o representante CCZ, a professora Marta, as pessoas participantes, a Jo, que é uma das nossas, né, protetoras de animais da UENF, também participou. A gente teve, né, um público muito interessado e muito ativo nessa atividade. Então, como resultado, a gente pode dizer que a gente teve interações muito positivas entre professores, alunos, protetores, comerciantes e poder público, estabelecimento de parcerias. E o que foi feito dessa oficina? A gente produziu os relatórios do grupo de trabalho. A gente teve 3 grupos, na verdade, mas o de animais silvestres acabou ficando um grupo pequeno e a gente não produziu o que a gente pretendia. Né? Então, a gente teve 2 grupos de trabalho sobre cães comunitários e ações integrativas, que esses vão fazer parte do capítulo do livro que a gente está escrevendo. E aqui, só para ter uma ideia, né, de como foi organizado o fórum, cadastramento, abertura, relato das oficinas, projeto Mais do Café, que fez uma apresentação sobre mamíferos silvestres, o professor Olney falou sobre risco de contaminação após contato com animais silvestres, né? Então, um trabalho acadêmico sendo desenvolvido, castrações de cães e gatos e treinamento de graduandos, sendo no hospital veterinário, então são projetos de extensão, saúde reprodutivas em cadelas e gatos, da professora Isabel, palestra do CCZ, relato dos protetores de animais da UENF, tivemos um almoço, depois a discussão dos grupos temáticos, a relatoria dos grupos e a plenária geral, com a participação das pró-reitorias, né? E depois ainda tivemos a nossa confraternização. Então, aqui, algumas coisas que foram tiradas, né, dos grupos de trabalho, como a proposta de ações de extensão, né, que está sendo levada hoje à reitoria, vou falar disso mais adiante, como o projeto Condomínio, né, e um livro que a gente já mandou para a editora, né, está esperando o retorno da editora, mas já está sendo, né, produzido, finalizado o livro que eu organizei. Capítulos de alguns livros publicados, né? Então, alguns capítulos que nós escrevemos em livro, um deles está aqui, Bioética em Debate. A gente tem o 2º volume, volume 2, eu ainda não recebi a cópia impressa, né? Então, o futuro da humanidade antiespecista, carne cultivada em laboratório e sustentabilidade, onde nós trabalhamos a questão teórica relacionada aos animais, né? E o E-Caminhos do Diálogo, onde nós escrevemos sobre
os espaços deliberativos remotos para gestão participativa universitária. Está aqui, a gente depois vai entregar um exemplar, ainda não entreguei, mas vou entregar em breve para a reitoria da UENF, para a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Um capítulo de livro que eu falei que está em produção, né, onde nós fizemos, perdão, aqui não é a capa final, né, mas é porque eu ainda não recebi o projeto de capa da editora, Viver em Harmonia sobre o convívio de humanos e não humanos nas universidades. Né? Então, temos esse capítulo com a professora Marta Fischer, que conta da história dessa intervenção bioética, e a gente tem aqui o capítulo 3, que eu participei, o outro eu não participei, né, mas da oficina de cães e gatos comunitários, problemas e perspectivas. Aqui, anais de congresso, né? Os anais dos congressos, com todas as suas palestras, também estão publicados online aqui com o ISBN, né? Para quem participou. Então, tivemos, né, várias questões relacionadas à bioética ambiental, né, e à questão animal, mais especificamente. Esse aqui foi o Congresso de Bioética do Norte Fluminense, primeiro congresso. Os anais estão online para quem quiser consultar. E o Congresso de Bioética e Bem-Estar Animal, também da mesma forma, publicado lá com o ISBN, né? Situação jurídica dos animais, animais errantes no entorno das unidades de conservação, percepções acadêmicas, jurídicas e bioéticas sobre cuidados paliativos em animais, bem-estar animal e sem ciência, bem-estar animal na educação, bem-estar animal, ou seja, vários temas, né, que foram tratados nesses congressos. Aqui também, outra ação que a gente faz através do projeto Educação, Ciência e Saúde, visando o empoderamento da comunidade, que foi a realização de entrevistas, né, ou de lives, como a gente fala, através do YouTube, trazendo pessoas que foram falar desses temas tratados com relação a animais, entre outros, bioética também. Por exemplo, animais não humanos em cuidados paliativos, né, isso a gente quase não fala, animais silvestres em ambientes urbanos e bioética ambiental, cães comunitários e vários outros temas que foram discutidos de modo a gente buscar esse empoderamento da comunidade universitária. E também informações que foram colocadas, né, nessa integração com o projeto Educação, Ciência e Saúde, né, sobre a questão de animais. Por que dar vermífugo, relação ao maltrato de animais, vacina da raiva, ou seja, cards informativos que também foram divulgados através do nosso projeto, né, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UENF. Aqui algumas premiações que nós recebemos na participação desse congresso, apesar da gente ter organizado o congresso, tá, gente? A comissão científica era independente, analisou de forma independente os trabalhos, mas resolveram agraciar algumas das minhas alunas, né? Um aqui com a Bárbara Della Noite, com a Rafaela, comigo, né? Com a Graciele comigo, e com o Luiz Felipe, a Hilde Boechat, a Carla e eu também. Então, trabalhos envolvendo questões jurídicas, questões, né, de bem-estar animal, a gente desenvolveu um pouco da parte teórica no que a gente apresentou nesses resumos. Um artigo em preparação, né, que a gente está falando aqui sobre os resultados das oficinas humanos e não humanos no ambiente acadêmico, pelo direito de conviver. A gente vai finalizar ainda esse artigo e enviar, juro que finalizamos, viu, Marta? E é como eu falo, no desenrolar desse trabalho, eu me vi também na posição de buscar representações que pudessem implementar, de certa forma prática, né, aquilo que a gente pretendia da bioética na universidade e na nossa região. Né? Então, eu me coloquei também como candidato, né, numa chapa, e hoje, né, sou o vice-presidente da seção Rio de Janeiro da Sociedade Bioética do Rio de Janeiro, onde eu sou coordenador do grupo temático de bioética ambiental, né, e de inovação em bioética, né, mas eu não botei aqui porque não tem a ver com coisa, mas eu sou coordenador do grupo temático de bioética ambiental da seção Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Bioética, né? Sou representante também
dos docentes suplentes da Câmara de Assuntos Comunitários da UENF e membro do trabalho de bioética e bem-estar animal, que foi criado agora recentemente por sugestão minha, né, e foi aceito pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, né, o meu agradecimento aí à professora Anabel e o professor Milton, que acolheram essa sugestão, e hoje nós contamos na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários da UENF um grupo de trabalho de bioética e bem-estar animal, onde a gente pode estar lá pessoalmente, né, lutando pela realização dessas nossas propostas do projeto. Então, aqui só para colocar, né, a nossa chapa, a quem sou muito grato, né, a presidenta Marisa Palácio, eu como primeiro vice-presidente, o professor Dalmi como segundo vice-presidente, e as outras pessoas aqui, né, da comissão, e aqui a reunião da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, onde a gente propôs a criação desse grupo de trabalho de bioética e bem-estar animal na UENF, que foi aceito, e aí eu digo, é mais uma realização prática do projeto, onde a gente pode, né, colocar essas questões. Reflexões que a gente chega ao final desse projeto. Nós achamos que conseguimos validar com êxito a metodologia dos caminhos do diálogo, promovendo o diálogo e a reflexão ética através de ambientes virtuais, agora no ensino superior. Realizamos, além disso, uma intervenção bioética com resultados concretos. É claro que a gente não pode, né, quantificar, né, em termos científicos o resultado ou o impacto disso na comunidade, já que o tempo é muito curto para que a gente possa, né, ter dados numéricos do quanto isso significou, mas nós acreditamos que essa intervenção foi positiva. E é lógico que a gente coloca que o projeto não termina com esses resultados, mas que esses resultados são uma semente plantada na UENF que deverá frutificar em ações e realizações futuras. Esse projeto também ele não apresenta soluções ou propostas definitivas, nem foi isso a que ele, digamos, se propôs, pois os problemas e as soluções são mutáveis e constantes, mas mostra um caminho através da bioética e do diálogo que nós achamos que conseguimos implementar, né, na universidade. Os agradecimentos, eu acho que o principal não poderia deixar de ser a professora Marta Fischer, nessa fotografia que eu tirei e adoro, né, lá na visita dela ao ENF, em cima do nosso apito. A professora Marta, desde o começo, foi uma pessoa incrível, que me forneceu, né, várias oportunidades de interação, desvendou um novo mundo da bioética com a sua competência, né? Me deu várias oportunidades de trilhar esse caminho, né? Se tornou uma amiga minha e da minha família, quem eu serei e sou, né, eternamente grato. Muito obrigado, professora Marta. A minha família, que teve sempre me apoiando, né? Compreendeu minhas ausências, compreendeu, me apoiou, né, nas dificuldades para a realização desse trabalho, né? Alessandra, Vanderlei, Andréia, Radija, que estiveram sempre me apoiando né, me dando forças para que a gente conseguisse chegar até aqui. Amo vocês. Ao meu grupo de trabalho, né, que participou sempre de todo esse processo, fazendo os pôsteres, ajudando nas postagens, escrevendo artigos, participando junto comigo. Não tem foto de todo mundo aqui, né? Mas vou aqui citar a Deise, Milane, Érica, Fernanda, Juliana, Laís, Lívia, Loren, né? A Bárbara Pita, a Graciele Santiago, Gutenberg, Delisa, Jane, Liz, Carla Mello, né? Larissa Rangel, Luana Nogueira, Marilândia, Natana, Rafaela, Raquel, e tenho a ousadia de incluir a professora Rosemary Bastos, né? A quem eu agradeço muito e que foi sempre uma grande companheira e é até hoje, né? Que nos ajuda a levar esse barco, né, lá na UENF. Obrigada, Rose, você que esteve sempre aí ao meu lado e continua. E agradecimentos, né, em especial ao professor Raul Palácio, aqui num momento de descontração no nosso laboratório, mas quem sempre deu o maior apoio à realização dos nossos projetos, de todas as formas. Então, a reitoria da UENF, a Pró-Reitoria de Extensão, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários,
Prefeitura da UENF e nas duas gestões, tanto Pacheco como Rogério agora, assessoria de comunicação, que sempre nos atendeu muito bem, meu laboratório, aqui representado pela professora Valdirene também na foto, Laboratório de Fisiologia e Bioquímica de Micro-Organismos, no CBB da UENF, que me apoiou na realização desse pós-doc, o programa de pós-graduação em bioética da PUC do Paraná, todos os participantes, que estão juntos conosco no Grupo Animais da UENF, aos protetores de animais da UENF e toda a comunidade da UENF. Desculpa se eu esqueci de citar alguém, mas, por favor, sintam-se todos incluídos, alunos, servidores, prestadores de serviço, todos aqueles que nos apoiaram. Encerro aqui a minha apresentação com a minha gratidão a todos vocês, e meu muito obrigado, professora Marta. Oi, espera só um pouquinho, deixa eu me achar aqui. São duas entradas. Obrigado, João. Ficou excelente, né, tua trajetória, né? Acho que todo mundo aqui que está presente vivenciou um pouquinho dela, mas provavelmente não tinha visto ela no contexto geral. Já vou passar a palavra para os participantes que quiserem falar com o João. Eu só vou encerrar a parte mais formal mesmo, né, dessa defesa. Depois eu vou lá para a ata, tá, João, para a gente assinar tudo certinho. Então, eu, né, encerro aqui agora essa apresentação formal, com os meus agradecimentos para o João, pela UENF, por esse espaço para a gente poder ampliar as nossas perspectivas, né, e operacionalizar aquilo que a gente espera com a bioética mesmo, né, que é criar espaços deliberativos onde a comunidade que compõe a universidade possam decidir juntas sobre as questões que ocorrem na universidade. Os cães foi um problema que estava latente ali naquele momento. Mas existem outros, né, João? Claro. Existem outros Muito. problemas que envolvem vulneráveis, né? E esses vulneráveis pode ser qualquer um, né? Qualquer situação, né? Então a gente mirou no animal porque era algo que estava muito latente ali, mas acho que a técnica de se deliberar coletivamente, os pressupostos bioéticos, isso que o João está levando junto com ele, que ele veio buscar aqui nesse estágio, né, para agregar na atuação profissional dele, eu acredito que isso vai contribuir muito para que esses novos espaços sejam formados, né? Para mim foi muito gratificante ter vivenciado o que eu vivenciei na UENF, de ver naquele espaço a gente com pesquisadores, protetores, funcionários, alunos da UENF e de outras instituições, e principalmente o pessoal ali do CCV, o pessoal dos órgãos, né, reguladores ali que trabalham, né, com essas problemáticas dentro da questão ali mais do município e da prefeitura, mas que estavam dialogando com a universidade. Então a gente teve um espaço muito bacana. Eu acho que essa contribuição do João com um livro acessível, né, vamos dizer assim, para além dos muros da universidade, seja o grande legado dessa passagem por aqui, né? O conteúdo acadêmico né, é um outro segmento em que a gente já está acostumado, vamos dizer assim. Agora, esse segmento social mesmo é o grande desafio para quem trabalha na academia, né? Então, esse foi o grande legado do João, e eu acredito que vai dar muitos frutos, como já está dando, né, João? Essa Com certeza. ampliação, esse novo momento, essa reorientação até de atuação profissional dentro da sua própria instituição mesmo, né? Alcançando outros lugares, né? Vamos dizer assim. Isso é muito enriquecedor quando a gente chega num determinado momento da nossa carreira em que a gente está numa zona de conforto, que a gente já sabe fazer aquilo que a gente sempre faz, e de repente vem esses novos desafios e colocam a gente para ousar, né? Para ir além, né? Então, parabenizo você por isso também, né? De ter Obrigado. procurado um pós-doc tão distante da tua área de origem, né? Uhum. Saiu da bancada, saiu da experimentação de bancada, né? E se abriu para vivenciar outras técnicas, né? Outras formas de se fazer bioética,
Acho que talvez você até tivesse ali no começo, até numa zona de conforto, de ficar na reflexão dos predicados éticos, né, que talvez era a tua intenção inicial ali com o pós-doc, Uhum. mas que daí acabou. Aí eu acabei lançando esse desafio e o João topou. E eu acho, eu acredito e eu espero que ele seja muito frutífero ainda na tua vida, que faça muito sentido, traga muito significado para a tua vida, Com quanto certeza. pessoa e quanto profissional, dentro desse espaço tão acolhedor que é essa universidade, em que os reitores, os pró-reitores circularam junto com a gente ali naquele dia, né? E isso é muito bom quando você tem esse espaço em que você consegue ter essa acesso, né, às lideranças, né? Eu acho isso bem bacana. Então, fica aqui meu parabéns. Termina então agora a parte formal e abro aqui agora para quem quiser falar, o João, seus agradecimentos, se quiser fazer mais alguns, e o pessoal que veio aqui agora, né, te prestigiar, se quiser então falar, fiquem. Eu só levanto as mãozinhas aqui para eu poder ir liberando aqui se tiver bastante gente, para não conflituar, né? Eu vi que o Regis, né, tinha pedido, o Arthur, né? Arthur, se você quiser falar agora. Eu tinha, mas tinha sido sem querer, mas eu aproveito então a oportunidade, professor. Eu tinha posto as palmazinhas e depois eu fui Ajoelhou, tem que abaixar. rezar, meu amigo. É, só parabenizar o professor João por todo o trabalho, agradecer a gentileza do convite de prefaciar uma das obras e não deixar de constatar essa nova perspectiva da bioética brasileira, que sempre teve mais ligada, até por fins históricos, do movimento da saúde, etc., à saúde, e já há algum tempo ela vem percebendo que o meio ambiente, que os animais estão todos correlacionados também com as questões de saúde. Não é à toa que a OMS trabalha a questão da saúde única. Então, acho que é uma abertura de leque ainda maior esse trabalho que foi desenvolvido pelo professor João, juntamente com a professora Marta e todos os demais autores. Então, eu só tenho a dizer mais uma vez, professor, obrigado, sinta-se abraçado e continuo naquela saga de um dia a gente se conhecer pessoalmente em algum É, evento a gente está sempre correndo e acadêmico. nunca consegue. Um dia Mas a gente agradeço tem que muito estar ao professor perguntando. Arthur, né, Bom, um grande acadêmico da área de direito animal, né, da área de direito, que prefaciou o nosso último livro. Né, para mim foi uma grande honra e um grande orgulho poder contar com a sua presença, né, nas suas palestras, prefaciando o nosso livro. Sou muito grato pela força em todos os momentos que você deu para a gente. Obrigado, Arthur. Mais alguém? Algum comentário? aproveita, pessoal, é o momento, agora é festa. Só não Se tem alguém como e tiver bebes porque estamos aqui no virtual. fazer o quê? Vamos Mas fazer se uns alguém tiver salgadinhos alguma virtuais pergunta, tiver aqui. alguma consideração, cadê Radija que entrou aí? Eu vi você errar. Cadê a Rose, né? Tão presente, Rose. O que você tem a dizer? Pô, se vocês quiserem contar um pouco da experiência de vocês, até dentro, né, de tudo que, né, o trabalho do João proporcionou, sinta-se à vontade também, tá? Fala, Rose. Cadê você, Rose? Olá, boa noite. Estou meio descabelada aqui, pega de surpresa. Eu queria agradecer o João, porque a gente se encontrou por acaso, né, João? E ele me Ou fez esse não? convite, né? Fez esse convite de participar, né, dessas discussões que é de extrema importância. Ele sabe que eu sou uma defensora e assídua dos animais, né? Então tem sido uma luta muito grande dentro da universidade. A gente tem problemas a serem resolvidos. Estamos tentando aí com esse grupo, né, João? E Sim. o trabalho que ele fez foi essencial, trazer essa discussão, porque até então nunca teve uma discussão dentro da universidade em relação a isso, né? Foi a primeira vez que foi feito um fórum, né, de bioética e de bem-estar animal. Eu atuo na área de bem-estar animal, então a gente se juntou aí, né, e só tenho a agradecer, parabenizar, né, pela iniciativa, pelo trabalho.
Eu falo que eu sou fã do João porque ele fala de uma forma assim invejável, impecável, né? E eu me sinto muito acolhida, né, dentro dessas discussões, né? E falar para ele também que agora não tem como sair mais do barco, hein? Tá dentro aí da PROAC agora, dos assuntos comunitários, e ele me incentivou, né? Foi uma eleição. A ideia era a gente entrar junto, mas aí houve algumas interferências, mas ele está lá junto também, né? E agora não tem como largar mais o barco, hein, João? Agora é seguir em frente. Fazer o quê? E Isso a aí. gente está aí nessa luta em relação aos animais, né? Começando a parte prática mesmo, que eu acho que é a parte mais, assim, com os maiores problemas, né? Até temos as discussões, projetos, né? Questão de quais são as soluções, a gente ainda não sabe, mas estamos tentando chegar lá, né? E agora tentar fazer a parte prática mesmo, né? Precisamos de É. voluntários, acho que a questão humana aí é muito importante também, né? A gente sensibilizar também os colegas dentro das discussões, porque muitas vezes se chama os colegas, os próprios professores, e eles acabam não participando das discussões, né? E depois muitas pessoas começam a questionar os animais do campo, mas trazer para discutir, né? Muitas vezes as pessoas não querem fazer essa discussão, que é necessária, né? A gente está vendo aí que é necessária essa discussão. Rose, Então, porque eu acho assim, como eu falei, né, a gente teve um início, a gente começou, conseguimos envolver a administração, conseguimos sim, trazer pessoas, né, já estamos tendo algumas soluções, como a vacinação de animais, a prefeitura já ofereceu apoio e verba, recursos de alguma forma, né, as pró-reitorias já estão reconhecendo, né, essa questão como uma questão verdadeira, né, que merece a ação institucional. Então, eu acho que deixamos de ter pelo menos aquele bando de ação, né, individuais, e estamos começando a ter uma interação institucional. Né? Eu acho que isso foi um grande resultado do projeto, né, e que continua, não tem como parar, sim. a gente vai continuar. É, Obrigado. é. Então, só parabenizar e parabenizar a Marta também, né? Que também te orientou aí dentro do projeto. Com E, certeza. sim, maravilhoso, adorei sua apresentação, né? E só parabéns mesmo e agradecer aí, né? Por você ter trazido essa discussão para dentro da universidade que a gente nunca teve, né? Essa discussão. Então, parabenizar aí pela escolha do tema. Obrigado. Bom, os alunos que são alunos de programa de pós-graduação que precisarem de uma declaração de apresentação da banca, é só me pedir, da apresentação do João, é só me pedir que eu faço, né? Alguns programas aceitam isso como horas complementares, na graduação também, tá? Só me mandam daí uma mensagem, por favor, que daí eu faço para vocês. Mais algum É isso comentário? então, João. Então, João, agora bioeticista. Isso aí. Agora queremos champanhe com bolo. Sozinho aqui em O casa. bolo de Alessandra, né? Alessandra, Isso né? aí. Meu amor que está aí nos vendo também. Gente, eu só queria deixar mais uma vez meus agradecimentos à professora Marta, dizendo que é um grande orgulho também ter a Pontifícia Universidade Católica do Paraná no meu currículo e, mais que tudo, no meu coração, pelo grande apoio que eu tive de professores, de colegas da pós-graduação, né, de pessoas da Sociedade Brasileira de Bioética, e isso eu acho que eu vou levar para sempre na minha vida. Né? Minha eterna gratidão a todos vocês, meus alunos também, meus orientandos que participaram intensamente desse projeto, também me auxiliaram, né? E a todos que participaram de uma forma ou de outra, né? André e Radi, que estão sempre presentes na minha vida, né? Eu acho que sem vocês teria sido muito mais difícil, né? Vanderlei, que agora me deu o orgulho também de entrar na UENF, na minha universidade, lá como aluno, né?
Alessandra, meu amor, que me aguenta aí esse tempo todo. Obrigado pela sua presença, pelo seu apoio. Obrigado. Obrigado a todos. Marta, minha eterna gratidão. Estou sem áudio aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, né? Uma participação expressiva. Isso também é algo muito importante para a gente, né? Poder multiplicar. Então, obrigado pela presença de todos. E seguimos, né? Seguimos o plano, né, João? Planos. Seguimos no projeto, que não para. É Continuamos isso. nele. Então. Obrigado, gente. Grande Obrigadão. Tchau, abraço. tchau. Boa noite para Boa todos. noite. Sai daqui, sai. Esse aqui?